Amém. Obrigado, músicos e cantores. Se você trouxe a sua Bíblia nesse dia, abra comigo mais uma vez para o último parágrafo de Mateus, capítulo 5, e quando terminarmos este parágrafo, nós iremos entrar nas últimas semanas, vamos continuar capítulo 7, e eu espero que você tenha gostado destes ensinamentos sobre o Sermão do Monte. E eu espero que tenha sido um desafio para você em perguntar para você mesmo: será que eu estou sendo o cristão que eu preciso ser? E eu oro que a gente continue nessa jornada. Eu oro que nós vejamos o que é ser realmente um cristão. Quarta-feira, meu pai terminou o estudo sobre o livro de Filemão, e quarta-feira eu estarei ensinando sobre Salmos 23, uma passagem muito famosa, e irei continuar um estudo. Você conhece o pastor? Então esteja aqui quarta-feira à noite, nós iremos aprender o Salmo 23. Mateus 5, capítulo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: ame seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para que você se torne filhos do Pai de vocês, que está nos céus, para que Ele faça com que o sol brilhe sobre os bons e sobre maus, e das chuvas, tanto para o que faz o bem, a chuva vem para que faz o bem e para o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, porque esperam que Deus dê alguma recompensa, até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se você fala somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos o fazem. Eu quero ministrar neste dia vivendo com uma maneira muito mais alta, que é o amor. Então é contra a cultura. Eu vou dizer mais uma vez: o que Jesus está ensinando é contra a cultura, vai contra tudo o que as pessoas dizem. Eu te odeio. Nós temos que responder: eu te amo. É completamente contra a nossa cultura. Então vamos viver de uma maneira, de um nível bem mais alto. E isto será mais um sermão bem desafiador, de ver e sentir o que nós estamos fazendo, o que fomos chamados para fazer. Pai Celestial, nós chegamos a Ti e nós te agradecemos pela Tua presença, a Tua liderança, Teu amor, Tua graça. Te pedimos a Tua unção. Precisamos da Tua unção, Pai, e precisamos do Teu Santo Espírito para nos ensinar, e unge os nossos ouvidos para ouvir o que Tu tens para dizer, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te fazer uma pergunta: quantos de vocês já ouviu alguém dizer: eu não gosto de você? Quantos de vocês já ouviram publicamente, ou até mesmo na sua frente, face a face, dizer: eu vou fazer tudo que puder para te derrubar? Quantos de vocês, alguém já te disse no teu rosto, na tua face: eu te odeio? Eu já contei isto antes. Eu acho que foi em 2016,
Eu estava fazendo conferência e eu viajava 4, 5 vezes por ano. Eu estava em auditório e nós tínhamos os músicos e cantores conosco e tínhamos um ótimo tempo. Estávamos nos preparando para irmos para Indiana. Era no mês de maio que tínhamos este culto. E um dos voluntários, Warwick, e eu acho que ele não está aqui nesta manhã, mas ele era responsável para contactar as igrejas naquela área, para convidá-los para fazer parte do culto. Ele ligou a uma igreja em particular, pentecostal, e deixou a mensagem, e ninguém atendeu. Ele deixou a mensagem: eu sou Eric e eu quero encorajá-los todos a virem para o culto. Gabriel Suego está pregando e queremos convidar a sua igreja para fazer parte deste culto. E foi só isso que ele disse. 2 dias depois, o Eric recebeu um telefonema do pastor dos jovens daquela igreja em particular. E o pastor dos jovens disse: o que você quer dizer, culto? Por que você está nos ligando sobre esta conferência? Aí o Eric começou a explicar o que nós estávamos fazendo. E depois que o Eric terminou, aquele pastor de jovens disse com uma voz bem alta: eu quero que você saiba, eu odeio o Gabriel. Isto foi de um pastor de jovens, gente. Ele disse: eu odeio ele. O Eric disse: por quê? Porque ele não concorda com algumas coisas que nós fazemos aqui. E eu acho que não é uma causa para ele me odiar, não? Você não acha? Deixa eu te dizer algo, igreja. Quando você tem alguém, ou no corpo de Cristo, ou fora do corpo de Cristo, e tem alguém que te diz: eu te odeio, mas eu quero explicar para você nesse dia qual é a nossa responsabilidade. Mas antes de entrarmos neste assunto, algumas semanas nós estávamos olhando para estas leis que Jesus deu e Ele nos ensinou. Isso aqui é o último que estamos falando. E a pergunta que eu tenho: como esse processo de pensamento, como amar o seu inimigo, amar os seus amigos e odiar os seus inimigos? Jesus estava falando, lidando com a lei em si mesmo. Ele estava dizendo que é isto que vocês disseram para vocês acreditar. Então a gente disse algumas semanas atrás, a aristocracia religiosa acreditava que eles estavam lidando com o espírito da lei. Mas há algo sobre esta frase aqui: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Como os líderes religiosos chegaram até esse ponto? Como que eles chegaram a esse entendimento em amar o seu amigo e amar o inimigo? Na realidade é que quando você olha para a lei em si mesma, não há nada na lei que diz para nós odiarmos o inimigo. Então, como chegaram até esse ponto? Muitos estudiosos acreditam que no capítulo 19 de Levítico há uma declaração que diz: ame os seus amigos. Será que poderia ser que os líderes religiosos estavam olhando para essa declaração, reconhecendo que a importância de uma declaração: sim, ame o seu amigo, mas o nosso amigo consiste daqueles que estão no nosso círculo de amizade. Se você é um israelita, um judeu, se você é isso, aquilo, você é o nosso amigo. Aí eles chegaram a um entendimento, essa introdução, que é para você amar o seu amigo. Se você é israelita, é para eu amar você, fazer o melhor para te amar.
Mas será que eles chegaram a esse entendimento que se é para amar o meu amigo, a minha família, meu círculo, mas alguém fora do meu círculo é para eu odiar? Em outras palavras, a pergunta que eu tenho que fazer é: será que eles estavam acreditando que eles estavam honrando a Deus, amando os seus amigos e odiando os seus inimigos? E eu tenho que dizer algo: isso aqui não mudou, gente. Quantos no corpo de Cristo hoje ainda diz a mesma coisa? Nós amamos todos aqueles que estão no nosso mundo cristão, mas fora do mundo cristão, nós não amamos. A gente segura uma placa em nossa frente, faz uma passeata e diz de pessoas que são imorais, e você está dizendo numa placa: Deus odeia vocês, odeia você, por isso e por aquilo, e na realidade, nas suas mentes, eles estão achando que eles honram a Deus por amar os seus inimigos, e amar os seus amigos e odiar os inimigos. Mas a Bíblia não fala isso. Eu quero que você entenda: não há nada nos versículos da palavra que eu conhecemos que diz que o corpo de Cristo tem que amar ou deixar para amar somente os amigos e não os inimigos. Nós fomos chamados para odiar o pecado. O pecado destrói, o pecado rouba, o pecado é para odiarmos o pecado e nunca o pecador, nunca as pessoas. Mas nós temos muitos cristãos hoje que você não entende isso. Eles acham que eles estão adorando, honrando a Deus, odiando seus inimigos. Você não honra ninguém odiando alguém. Nós não honramos a Deus em odiar as pessoas. Então a minha pergunta é: por que nós pensamos assim? Por que os líderes religiosos pensavam assim? Será que achamos que somos melhores que os outros? Será que achamos que somos melhores? Os líderes religiosos estavam ensinando isto, as doutrinas dos fariseus, que a gente ama os nossos amigos e odiamos os nossos inimigos. Aí Jesus vem e conserta isso aqui e reescreve essa história, e Ele quer expressar para nós, até mesmo hoje, qual é a nossa responsabilidade quando nós estamos enfrentando uma situação assim. Algumas semanas atrás, não sei se você lembra, que nós ensinamos no último parágrafo que ele disse: você já ouviu do que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu digo para vocês, não resistam mais, mas todo aquele que te bater no rosto, dê o outro lado. Então ele estava aqui fazendo aqui o alicerce nesta passagem, dizendo que nós somos chamados para um estilo de vida, um padrão de vida mais elevado. Não era para pagarmos ódio com ódio, violência com violência, mas nós somos chamados para amar e não para pagarmos o mal com mal ou bem com bem, mas não. Mas, honestamente, na minha opinião, é fora da nossa realidade. É impossível fazermos isto com nossas próprias forças. Ele disse: ao invés de odiar os seus inimigos, eu digo para vocês, ame os seus inimigos.
Novamente, eu quero voltar para a pergunta que eu fiz para você há pouco. Se você encontrasse alguém e esta pessoa está dizendo para você: eu te odeio, eu quero te destruir, eu vou fazer tudo possível para te destruir, porque eu não gosto de você, eu não gosto do que você fala, não gosto do que você diz, eu gostaria que você estivesse morto. Como que você responderia para isto? A minha inclinação, em primeiro lugar, é dizer: eu também não gosto de você. A natureza humana poderia, a nossa reação poderia dizer: eu também te odeio. A minha primeira reação seria: eu gostaria que você estivesse morto também. Eu gostaria que o ônibus te atropelasse e te matasse. Essa é a natureza humana carnal. A natureza carnal respondendo com fogo. Dente por dente, olho por olho, fazendo retaliação e retribuindo da mesma moeda. Mas Jesus está nos dizendo: você não poderá fazer isso, não tem que fazer isso. Você não briga com fogo e ele distribui fogo. Não, você não pode responder com ódio, mas com amor. E isto, meu amigo, não é fácil de fazer. Sem Deus, sem Jesus, eu posso dizer que seria impossível. Sem Deus, impossível para nós expressarmos esse tipo de amor por alguém que nos odeia. Mas é isto que fomos chamados para fazer. A minha pergunta é esta: o que nós fazemos isso? Como que isto pode acontecer? Como que nós podemos fazer isso, estender amor, mostrar amor para alguém que nos odeia? É muito fácil dizer: você não gosta de mim, tudo bem, está tudo certo. Se você não gosta de nós, não nos assista. Poderíamos dizer, é fácil para dizer isso. Se você não gosta da gente, daí? Mas a realidade é, até mesmo que a gente queira dizer isso, a gente tem que fazer algo bem maior. Temos que estender as mãos e mostrar para aquela pessoa: não importa o que você diz, eu amo você. E a primeira coisa que ele nos diz é o amar os nossos inimigos. São 4 palavras no grego para o amor. Eu não vou lidar com a primeira, porque lida com a sexualidade do indivíduo. Não quero falar sobre isso, mas há 3 palavras no grego para o amor. E eu pedi para eles colocarem na tela o primeiro significado. Eu não vou nem tentar pronunciar esta palavra no grego, porque eu não sou um especialista no grego, mas irei fazer melhor. Storge, se eu não sei, talvez não saiba. E nós estamos no mesmo nível. E aqui o primeiro tipo de amor que eu quero lhe dizer, e isto se refere ao amor familiar, ou tipo de amor que o pai tem para os seus filhos, que os seus filhos têm pelos seus pais, que eu posso acrescentar, eu pessoalmente, acho que é filhos, né? Isso mostra quantos eles amam isto, referindo ao amor que um pai tem pelos seus filhos, um amor familiar. Mas quando Deus nos diz para amarmos nossos inimigos, é isto que nós temos que exibir. Mas o segundo aqui, exatamente, que é o amor ágape, então são filhos. Filéu no grego, isto fala de uma fonte de afeição, o amor fraternal. É o tipo de amor que nós exibimos a respeito da amizade, é uma conexão, uma afeição que nós temos um pelo outro. Nós temos a cidade de Filadélfia, que é conhecida como uma cidade de amor. Então, isto aqui que está falando, é assim que nós temos que ser. Quando nós temos os nossos amigos ao nosso redor, mostrar o amor verdadeiro.
É isso que precisamos fazer. Acho que a gente não faz um trabalho tão bom assim. Mas quando Jesus diz que é para você amar os seus inimigos, não é esse tipo de amor que ele está se referindo, mas há um outro tipo de amor. Eu quero que eles coloquem na tela o último. O amor que Jesus está pedindo e ordenando que nós vivamos em amar os nossos inimigos, o amor ágape. Este é um amor sem preconceito, é um amor abnegado de renúncia que Deus demonstrou pela humanidade. Este é o amor, mesmo quando o objeto desse amor é odioso ou desamoroso. É o tipo de amor que o quê? É o tipo de amor de Deus. As ações e declarações de um verdadeiro crente. Ele está dizendo, na realidade, que nós podemos fazer isto. Não há nada dentro de nós que podemos produzir este amor ágape, esse amor que diz para os nossos inimigos: olha, eu sei que você não gosta de mim, eu sei que você me odeia, eu sei que você está fazendo tudo para me prejudicar e destruir, mas mesmo assim eu te amo. Mas não é um amor a respeito de família, não é um amor familiar, mas é um amor que vem de Deus, que produz o amor, que é produzido através do Espírito Santo. Você sabia que quando você olha para Gálatas capítulo 5, quando Paulo fala sobre o Espírito Paulo fala sobre o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é o amor. E quando você começa a aceitar a Jesus, quando Jesus começa a trabalhar em sua vida, operar na sua vida, o Espírito Santo toma residência em você, ele produz um amor que você não pode produzir. É um tipo de amor que é um amor sacrificial, é um amor que nós encontramos em Jesus Cristo. O que? Pense bem por um momento. O que causaria Jesus a deixar o céu para vir para o mundo pecador e sujo, para ser machucado, ferido, cuspido e automaticamente crucificado? O que causou, o que motivou ele a fazer isto por nós? Não foi o ódio, mas foi amor. A maior demonstração de amor foi encontrada no Calvário. Eu quero dizer isso novamente. A maior exibição e demonstração de amor que foi dado ao homem, à humanidade, foi no Calvário. Você não entendeu? Vou dizer de novo. Eu quero que você entenda isso no seu espírito. A maior demonstração de amor que já foi demonstrado à humanidade foi no Calvário. Porque no meio de todo o ódio, Jesus ainda foi morrer por nós. Até mesmo quando a gente disse: eu não gosto de você, Jesus diz: eu te amo. Quando a gente diz: Jesus, nós acreditamos em você, ele ainda diz: eu te amo. Quando disse: eu te odeio, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Você pode imaginar isto? Ser batido, ferido, machucado. Se você tem uma barba, arrancam a sua barba e colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, pregos em suas mãos, em seus pés, uma lança lançada aqui do seu lado, ele aqui do seu lado, e ele ainda diz: eu te amo. O maior exemplo para nós a respeito
como amar a Jesus Cristo. É Ele. Ele é o exemplo de amor. E se Ele pôde amar os seus inimigos, quanto mais compromisso nós temos com relação a isto. Esse tipo de amor não consegue por nós mesmos, porque não é natural para nós, é totalmente fora do nosso natural, amar quem nos odeia. Mas como filho de Deus, como filhos de Deus, o Espírito Santo está trabalhando em você, está trabalhando através de você, e Ele irá desenvolver dentro de você este amor, e você pode estender isto para os piores inimigos e dizer: eu te amo. Nós estamos falando somente palavras, não. Estou falando em exibir, demonstrar um verdadeiro amor. É difícil de fazer isto, eu sei. É muito difícil fazer isto. Quando as pessoas estão vindo contra você, eu sei que é difícil para nós. Não importa, mesmo assim, eu o amo, ou eu a amo. Mas olha, não para aí. Ele poderia ter parado aí e ter dito: ame os seus inimigos e pronto. Isso já seria o suficiente. Mas é impossível sem Deus. Mas com Deus é tão difícil também, porque nós temos a carne que atrapalha e temos que lidar com ela. Mas se ele tivesse parado aqui, tivesse dito: ame os seus inimigos, seria uma coisa. Mas ele não parou por aí. Ele leva o assunto à frente, vai um passo à frente. Ele não somente nos diz para amarmos os nossos inimigos, mas Ele também nos diz para fazermos outra coisa: abençoá-los. Abençoe aqueles que te amaldiçoem. E o que quer dizer amaldiçoar? Significa falar mal de alguém, desejar o mal de alguém. Se falar mal e desejar o mal, e bênção significa abençoar e falar bem, desejar o bem. Você está me dizendo, pastor Gabriel, que se alguém me odeia, e não somente é para eu responder com amor, então é para eu abençoá-lo também? Que eles estão falando mal de mim? Sim, é para você falar isto. Por quê? Por que nós temos que fazer e falar bem de alguém que nos odeia? Eu escrevi isto aqui porque eu quero compartilhar com vocês. Tem algumas coisas nos meus estudos que eu quero apresentar porque que nós temos que abençoar aqueles que falam mal de nós. A primeira coisa que nós temos que entender é que o cristão nunca retalha com mal e nunca fala mal de alguém. É para abençoar aqueles que te odeiam e te amaldiçoam, e declarar para eles um único poder na terra que pode mudar as suas vidas. Eu vou dizer isso mais uma vez: quando você abençoa alguém que te odeia, você está liberando o único poder que pode mudar as suas vidas. Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja. Se você tem que entender, estas pessoas precisam de Jesus, assim como todos os outros. E se você continuar amaldiçoando essas pessoas, você não está fazendo nada de bem. Mas quando você os abençoa, aqueles que você está liberando o poder de Deus que pode mudar as suas vidas e transformá-los. Eu quero que eles coloquem na tela. Essa declaração, isto aqui é do meu avô, comentário do meu avô, Mateus capítulo 5, encontrado aqui nesse versículo. Eu quero ler para você. As ações e o cristão verdadeiro é tão poderoso, até no mundo espiritual, que pode ser positivo ou negativo e pode ter uma reação
negativa ou positiva. Agora escute, em outras palavras, uma bênção estendida por um cristão contra o indivíduo será positivo e eles irá sentir as suas bênçãos. Eles serão abençoados, irão sentir isso, até mesmo que eles não saibam de onde veio. Você quer saber o porquê que você tem que abençoá-los? Aqueles que falam mal de você? Porque eles precisam de Jesus. Eles precisam de Jesus. Mas escute, mas quando você apresenta isto e você abençoa aqueles que amaldiçoam e pede para Deus mudar as suas vidas, eles irão responder de uma maneira positiva ou negativa, depende da sua manifestação. Então ele disse aqui, vamos continuar, ele diz aqui, ame os seus inimigos. Ele diz, abençoa-os, abençoa aqueles que te amaldiçoam. Eu não sei você, mas olha, essas duas coisas aqui são bem difíceis, até mesmo quando vem das pessoas que estão no corpo de Cristo. Sim, a gente espera essas coisas do povo de lá de fora e do mundo do lado de fora, mas olha, outra coisa bem diferente é quando vem de dentro da igreja, vem entre os seus irmãos, quando vocês têm pessoas da própria família, do corpo de Cristo, família cristã, que estão buscando algo, oportunidade para te destruir e fala mal de você em todas as oportunidades que eles têm. E nas suas mentes eles acham que eles estão honrando a Deus em te amaldiçoar e te odiar pelas suas concepções. Mas Jesus diz aqui, abençoa-os. Ame os seus inimigos. Abençoa aqueles que te odeiam e te amaldiçoam. Significa que quando tem um cristão, uma pessoa que diz que é cristão, que é crente, se diz crente, e entra nas redes sociais e te critica, te derruba, te maltrata, eles começam a falar mal e difamar, denegrir a sua imagem. Então você não vai para as redes sociais brigar com essa pessoa? Eu penso que não, né? Você não precisa entrar nas redes sociais, não responda, mas em seu coração abençoa-os. Se Jesus parasse aí, teria sido difícil da mesma forma. Ame os seus inimigos e abençoa aqueles que te amaldiçoam. Mas ele continua. Ele diz aqui, faça o bem para aqueles que te odeiam. Você está nos dizendo que nós temos que amar o inimigo, um amor sacrificial, mesmo o amor que Deus mostrou para a humanidade, enviando Jesus Cristo? É assim? Você está dizendo que eu tenho que abençoar aqueles que me odeiam, que falam mal de mim? Sim. Mas aqui nós só foi verbal. Agora vamos falar das ações. Quando alguém te odeia, ao invés de você responder com uma ação de ódio, você vai responder, vai ver uma maneira de fazer o bem para aquele ou aqueles que te odeiam. Esta é a regra e o mandamento. Mais uma vez, isto vai muito mais do que as nossas palavras. As nossas ações falam muito mais alto do que as nossas palavras. E quando você se encontra fazendo o bem ou procurando maneiras para falar, para fazer o bem para aqueles que te odeiam, isto fala muito alto novamente. Isso vai causar aquela pessoa que fala mal de você ou que te odeia, irá acontecer duas coisas. Irão ver as suas ações e perguntar, por que estão fazendo isso? Aí eles irão responder e dizer, qual a diferença na sua vida? Por que você faz isso que te odeia? Eu estou fazendo isso com você
ou irão se rebelar. Novamente, eu volto para as declarações. A gente foi chamado para viver de uma maneira, de um estilo, de um padrão mais elevado. Quando o mundo nos amaldiçoa, nós o abençoamos. Quando o mundo tenta nos odiar, a gente procura uma maneira de mostrar amor. E aqueles no corpo de Cristo, que estão fazendo tudo o que eles podem para te derrubar, você procura maneiras para fazer o bem para eles, porque as suas ações falam mais alto do que suas palavras. Eu vou te dizer algo agora. Eu não sei quantas vezes eu estudei isto, eu coloquei minha Bíblia na mesa e disse, não, por favor. Quantas vezes eu tive que olhar para mim mesmo e dizer, será que eu estou fazendo isto? Quantas vezes eu sentei na minha cadeira e pensei, será que eu estou fazendo isto mesmo? Será mesmo? Fomos chamados para um nível mais alto, para um padrão mais elevado. E quando a gente é encontrado com ódio, nós não respondemos com mais ódio. Nós amamos, abençoamos e fazemos o bem para eles. E tem a quarta coisa aqui também, que Jesus apresenta, e talvez seja a mais difícil de fazer: orar por aqueles que te perseguem. Ore por aqueles que te usam. Três coisas que você precisa fazer quando você ora por alguém que te odeia. A primeira coisa que você precisa orar e fazer, você precisa dizer: Senhor, eu perdoo-os. E olha, a gente lidou e falou sobre isso quarta-feira. Falamos sobre o perdão com a Memorial Orson. E eu quero levar mais adiante. Eu quero dizer, o perdão não é uma sugestão, tá, gente? Quando Deus diz para perdoarmos, não é uma sugestão. Ele não está dizendo, se você sente que tem que perdoar, você vai perdoar. Não. É uma ordem. E a razão que isto é uma ordenança é que se nós falharmos de perdoar os outros, então estamos segurando o perdão para que Deus possa nos perdoar. Eu vou dizer melhor, deixa eu falar melhor. Se nós não perdoarmos, Deus não pode e não irá nos perdoar. Eu vou dizer mais uma vez, é muito sério isto. Se nós não perdoarmos aquele que nos feriram, Deus não irá nos perdoar. Ele não tem como fazer. Eu sei que muitos de vocês estão dizendo, isso não é certo. Não. Quantas vezes Deus te disse que você falhou e Deus disse para você, eu não vou te perdoar. Pense, igreja. Quantas vezes você errou, você falhou, você cometeu erros e Deus disse, eu não vou te perdoar. Quantas vezes você errou e Deus disse, você foi muito longe, você longe demais, então não vou te perdoar. Então por que você não está perdoando outra pessoa quando Deus nunca impôs condição e sempre perdoou? A primeira coisa que precisamos fazer é aprender e treinar e praticar o perdão. Por quê? Porque Deus nos perdoou de coisas incomparáveis. Ele demonstrou maior amor. Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Ele tem nos perdoado todos os dias de tantos pecados
que nós cometemos contra Ele, e nenhuma vez Ele deu as costas para nós. Então, quando alguém diz e peca contra nós, nós temos que perdoar 490 vezes. Não importa quantas vezes que essa pessoa nos ofendeu, nos machucou, você tem que perdoar sempre. Por quê? Porque Deus perdoou você. E se você quiser continuar recebendo o perdão de Deus, você tem que ouvir a sua voz. Você tem que ouvir as suas palavras, porque diz: se você não perdoar os outros, eu não irei te perdoar. O perdão é a cura da alma. Pense quão pesado é essa declaração. Então, a primeira coisa que orar para uma pessoa que errou conosco, primeiro, nós temos que perdoar aquela pessoa. E segundo, nós temos que pedir do Senhor para nos ajudar a mostrar àquela pessoa a graça e a misericórdia que Ele tem nos mostrado. Queridos, isso é muito difícil, eu sei. Por quê? Novamente, Deus nos mostrou tanto perdão, Ele tem nos mostrado tanta misericórdia. Como então não podemos perdoar os outros? E a terceira coisa que nós temos que entender e fazer, e orar. Orar para que Deus toque em nossos corações. Senão que Deus venha salvá-los. Se eles são cristãos, pede para que Deus tocá-los, corrigi-los, trazer paz entre você e essa pessoa. Em outras palavras, você encontra os versículos que nós lidamos, Efésios 1, um ano atrás. O livro de Efésios diz que nós temos que procurar maneiras não de retaliar, mas para fazer o quê? Construir pontes para a restauração do relacionamento que um dia foi quebrado e ferido. É isto que nós temos que fazer. Sabe quão difícil que isto é para fazermos? Amar os nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, fazer o bem sem olhar a quem, aqueles que nos feriram, perdoá-los, aqueles que nos usam, machucam, nos perseguem. Como eu disse antes, alguns meses atrás, acho que o meu vovô já falou várias vezes, e se você já leu algum dos comentários, você irá encontrar uma história que meu avô escreveu. Mas teve um homem que disse para ele, no rosto do meu avô, face a face, trabalhava para um grande rede de televisão. Ele disse para o meu avô: a minha missão é te destruir. E o que você diz a esse respeito? Ele disse para ele: eu fiz a minha missão na minha vida para te derrubar teu ministério. E ele disse, essa pessoa para ele: toda chance que eu tiver, vou dizer para o mundo que você é um ladrão, que você não é bom, e eu vou fazer tudo possível para te mostrar que eu vou te derrubar. Olha, gente, a gente tem dificuldades em fazer isto nas redes sociais. Qual seria a reação de alguém dizendo isso face a face? Eu não sei não. Eu acho que o espírito Mactáis teria entrado em mim. Teria que pegar meu punho e talvez morderia a orelha, arrancaria a orelha. Alguém diz: o quê? Mas é isso mesmo que eu iria fazer. Humanamente falando, seria. Mas a questão, o homem que disse para o meu avô: eu fiz o meu alvo, minha missão, te destruir. Em oração, chega essa passagem bíblica: orem por aqueles que te odeiam, que te usam, que te perseguem. O vovô disse que ele estava tentando
ou estava tentando orar, Senhor, eu não posso orar por este homem, eu não quero orar por este homem. Eu não sei se ele disse isso ou não, mas eu preferia dizer, Senhor, pega o ônibus e passa por cima dele, ou que ele sofra um acidente, algo aconteça com ele. Mas não. Ele disse, Senhor, não posso orar por este homem. Como, Senhor, tu queres por este homem? Novamente, volta o texto bíblico. Estenda a mesma graça para aquela pessoa que Deus estendeu para você. E quando você ora pelo seu inimigo, você está dizendo, Deus, eu não só perdoo, mas eu estendo graça e misericórdia para aquela pessoa, a mesma graça e misericórdia que tens dado para mim. Não significa que você tenha, ser seu melhor amigo. Sim, mas na realidade o que você está dizendo, Senhor, eu entrego essa pessoa a Ti. Quando você segura a ira, mágoa, qualquer tipo de ressentimento, raiva, sem resiliência, isto irá destruir você. É dizer que algo que fala, não sei se fala ainda assim, no tempo da minha geração dizia assim, quando está na sua cabeça, quando eles vivem no seu cérebro, na sua cabeça, só que você pode pensar o quanto você odeia aquela pessoa, quando você está tentando se vingar daquela pessoa, isto vai te levar à morte prematura, isto irá te destruir. E na realidade Satanás colocou uma prisão na sua vida e você não pode quebrar. Mas quando você diz, Senhor, eu perdoo aquela pessoa, eu amo essa pessoa, eu abençoo essa pessoa, eu quero encontrar uma maneira de encontrar o bem para eles. Tu estás liberando aquela pessoa nas mãos de Deus. Eles não estão mais na sua mente, não estão vivendo aluguel gratuito na sua mente, mas agora eles estão na mão do Senhor. Você, como filho de Deus, você não é para guardarmos ódio contra ninguém em nossos corações. E há alguma razão, e encontrado alguns versículos, eu quero trazer a razão. Há 3 razões que você não pode fazer isso. A primeira é porque é provado para o mundo que você pertence a Deus, porque o mundo não irá e não pode produzir isto, mas é provado que você pertence a Deus, porque se o amor do Pai está em você, você irá exibir amor para todos. Mas se você tem ódio no seu coração contra alguém, é provado que o amor de Deus não está vivendo em você. Então, é provado que você pertence a Deus, sem dúvida alguma. Segundo, a razão que fazemos isto é porque nós estamos tentando sermos como exemplo, como Deus. O versículo diz, seja perfeito como Deus é perfeito. Eu sei que nós não somos perfeitos, nós sabemos que Deus é, mas nós iremos nos esforçar, com a ajuda do Espírito Santo, a nossa fé ancorada em Jesus Cristo, o que Ele fez para ajudar a sermos melhores e operar como devemos operar e mostrar para estes indivíduos, enquanto nós os amamos. É provado que nós pertencemos a Deus e mostramos que nós fazemos o possível para sermos o melhor para o nosso Pai Celestial. É muito fácil amar aqueles que nos amam. A Bíblia diz que o mundo faz assim, mas o que o mundo não faz é amar aqueles que os odeiam. A terceira razão é que distingue o corpo de Cristo. E eu quero pensar
sobre isto. Músicos e cantores, por favor. Todos vocês lembram, um mês ou dois atrás, não quero bater num cavalo morto, né? Mas vocês lembram da cerimônia nas Olimpíadas? A minha pergunta foi, da rede social, por que eles não fizeram isto com a fé dos muçulmanos? E por que eles perseguem os cristãos? Por que eles não perseguem os muçulmanos? Porque eles sabem que os muçulmanos iriam matá-los e não perdoaria. Não estou brincando, não, é assim. Eles reagem assim. Mas por que eles fazem isso? Por que eles ameaçam os cristãos? O alvo são os cristãos. Por que o governo, todos, colocam alvo nos cristãos? Por quê? Por que você acha que eles fazem isso? Porque você tem um ataque fora. Eu acredito dos antissemitas, das vulgaridades que estão acontecendo, e os cristãos estão sendo alvos também em todas as redes sociais. Mas acredito que se você é branco, se você é homem, você também é um alvo. Se você um homem ou uma mulher, você será um alvo. Mas não é para retaliarmos, destruir outras pessoas, falando mal das pessoas. O nosso trabalho, vivermos em um padrão mais alto, mais elevado. Não importa se o mundo diz eu te odeio, a gente diz eu te amo. Nós não iremos retaliar. Você acha que isto funciona? Quando você odeia alguém, você está tentando que ele respondam e parece que querem comer vivos, até o ponto que você diz, por que você não briga comigo? Desafiá-lo até o ponto, é isso que eles irão dizer. Quando você fica indiferente, será esse o desafio. E você vai dizer, porque eu sou um cristão, eu não vou, eu tenho resiliência cristã, eu vou te ouvir, vou aturar, mas não vou responder. Eu quero que você entenda isso. E outra coisa, você pode bater no rosto deles o quanto você puder, isso não vai mostrar nada. Nós somos chamados para vivermos em um padrão mais elevado, amar os nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam e fazer o bem para aqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos usam e falam mal de nós. Se nós fizermos essas coisas, nós estamos vivendo como nosso Pai Celestial nos ordenou. E nós estamos mostrando o amor, dizendo para o mundo que nós somos como os outros. E hoje, pela manhã, nós iremos encerrar este capítulo. Eu quero que você olhe para o seu coração, das boas aventuranças até agora, e pergunte para você mesmo, eu estou sendo o cristão que eu devo ser? Estou mostrando Cristo com meu caráter? Eu estou crendo nele e ele crucificado? Eu estou mostrando Cristo com as minhas ações para aqueles que nos odeiam? Eu acho que todos nós podemos dizer o que nós podemos fazer um trabalho melhor e podemos ser melhores. Eu quero que esta oração esteja no seu coração. Senhor, me ajuda a ser como Tu és, a viver um padrão mais elevado de vida, de amor, e que no amor de Deus, que eu não irei retaliar, mas irei abençoar e orar e perdoar.
Fique de pé, por favor. Pai Celestial, nos achegamos a Ti nesse dia e oramos por cada pessoa, ao som da minha voz nesse dia. Nós te pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes a tomarmos a decisão e cada vez mais guardar a palavra que nos ensinastes, a vivermos um padrão mais elevado de amor por aqueles que nos odeiam. Nós te pedimos, Senhor, que as Tuas bênçãos estejam sobre nós, que o Teu Santo Espírito nos oriente e nos guarde. Se alguém em nossos corações que a gente ainda não perdoou, eu oro, Senhor, que Tu venhas nos ajudar a perdoá-los ou a perdoá-lo, estender a mesma graça e misericórdia que tem estendido para nós. Nós abençoamos, nós oramos por eles, aqueles que nos odeiam. Senhor, nós te pedimos que o Espírito Santo venha tocar em seus corações, em suas vidas. Nos ajude, Senhor, a demonstrar o amor de Deus todos os dias, através da fé em Cristo e o que Ele fez no Calvário. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Levante suas mãos por um momento. Eu quero que todos, por um segundo, levante suas mãos, que em nossos corações peçamos a Deus que nós possamos demonstrar o amor para com os outros. Vamos cantar, isso mesmo, para sermos como Jesus. Que esta seja a sua oração nesta manhã. Senhor, eu quero ser como Jesus. Aleluia. É só o que eu te peço. Sim, é o que eu te peço. Para sermos como Jesus. É o que eu te peço, diz o hino. Através da jornada da vida, da terra até a glória, mais uma vez, Robert, por favor, mais uma vez, que esta seja a sua oração nesse dia. Jesus, me ajude a sermos como Tu és, sermos como Jesus. Senhor, só o que eu peço, sim, que eu seja igual a Ti, Senhor. Glória a Deus. Sim. Sim, sim. Só o que eu te peço, Senhor. Sim, para sermos como Tu és, para sermos como Jesus. Abraça o seu irmão que está do seu lado. Esteja de volta hoje à noite às 18 horas. Nós te amamos, que Deus te abençoe. E eu quero aproveitar para mandar o meu abraço a todos os nossos queridos irmãos que nos acompanham nesta live. Meu abraço ao meu amigo pastor Davi Souza, que chegou agora. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe esse domingo, né? E tenham todos uma semana abençoada. Antônia de Souza Possamay, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu fim de semana. Miriam Barros, Deus abençoe a sua vida também. Edilson Peruzzi, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, seu trabalho. Tenha também uma semana abençoada. Pastor Roberto Olegário, de Camboriú, Deus abençoe. Meu amigo, um forte abraço. A irmã Zelida Antunes, Deus abençoe também a sua vida. Nós temos aqui também Magge, é um nome difícil de pronunciar, mas um abraço aí para ela.
Deus abençoe também, deve estar nos assistindo de algum país, talvez distante, muito distante, que não é inglês, é um outro idioma. A irmã Zeli, né? Então, como sempre, já falamos, aqui a Lili Sabatini Rabelo, Deus abençoe. Também Davi Machado, também Deus abençoe sua vida. Isaac Marim, Deus abençoe. Lili Sebastiane Rabelo, já falamos. Selene Oliveira. Minha prima Lenir Nunes, Deus abençoe. Meu irmão Valdemir de Souza. A Lilian Campos, Deus abençoe. Wanda Cardoso, pastor Vanderlei Fernandes. Selene de Oliveira. Declides Felizardo, Manquidinha, Deus abençoe. Silene de Oliveira. A Zelma, que está aqui preparando o nosso almoço, o meu almoço, obrigado também. E os demais que passaram por aqui. Tenham todos uma semana abençoada. Hoje, esse domingo é domingo de Santa Ceia, aqui também lá em Baton Rouge, Lusiana, foi assim também. E hoje também estaremos na igreja sede participando do culto de Santa Ceia. Tenham todos um domingo abençoado e uma semana repleta de bênçãos e realizações, com a bênção e proteção de Deus. Fiquem com Deus todos, e se Deus quiser, domingo que vem, estaremos de volta a partir das 11h30, diretamente de Baton Rouge, Lusiana, para o seu coração, o culto Ministério de Swegert, com muito louvor, oração e bênção para cada coração. Até lá, na paz do Senhor. Amém. The moral fabric of our nation is being torn apart by unseen